Chegamos ao 12º dia da nossa quaresma, na segunda semana. Se bem lembramos, na primeira semana da quaresma, Jesus tentou nos mostrar e tentou nos alertar sobre o mal que existe fora de nós, que se chama demônio e as suas tentações, e como ele e suas artimanhas tão sorrateiras poderiam nos afastar de Deus. Como nós deveríamos ter muita atenção com as coisas do mundo, com as coisas que infelizmente vão acontecendo e a gente nem percebe, mas que vão nos afastando de Deus aos poucos. Tentação que existe, esse inimigo que existe, felizmente não tem como não tem como fugir dele, porque viveremos a tentação sempre. Nessa segunda semana, agora Deus quer nos fazer ver, meus amados, outro tipo de tentação que precisa mudar e que nós precisamos de lutar também para viver uma quaresma bem, que é a tentação que não vem de fora, mas vem de dentro. Não a tentação do demônio que tenta nos afastar de Deus, mas os pecados, os desejos, as coisas que dentro de nós gritam tão forte que nos fazem fazer as coisas erradas. Porque como entender o mistério de nós fazermos coisas que sabemos que é errado e mesmo assim fazermos? Como entender esse mistério? Algo dentro de nós grita em nós e nos impulsiona a fazer o que é errado. E esse não é o demônio. E esse não é a força demoníaca, que não tem tanta força assim na nossa vida, porque Jesus já falava, já venceu o demônio, já correntou, já pisou na cabeça dele. Ele tem mais, só fica gritando para ver se a gente vai atrás dele, ou tenta nos seduzir. O exemplo passado foi tá bom, né? O gatinho do Shrek deu bom, né? Mas o que é mais importante é dentro de nós. Tem coisas dentro de nós que a gente precisa mudar, que precisa transformar, que precisa mudar de figura, se transfigurar. Por isso o evangelho dessa segunda semana. Jesus estava no monte e no deserto, lá no monte das tentações, para nos ensinar como vencer as tentações. Hoje Jesus está em outro monte, mas agora no Tabor, para nos dar esperança que o que dentro de nós nos leva ao pecado, à morte e ao erro, também pode mudar, pode se transfigurar. Hoje Jesus nos dá uma esperança a mais. Não é assim, meus irmãos? Quando a gente tem algo para fazer, a gente faz com mais empenho, quando a gente sabe que o final, ou que o preço, ou que a gente vai ganhar com aquilo é maior. É ruim fazer uma coisa sem saber o porquê, não é? Jovem, é por que disso? Por que daquilo? Por que tem que fazer isso? O que a gente vai ganhar com isso? Não é assim? Tudo a gente tem que saber o porquê. O que eu vou ganhar? Qual é a finalidade? Não é assim? E quanto maior a gente ganhar, e quanto maior o prêmio, mais a gente se incentiva para fazer. Fazer uma coisa para ganhar uma caneta, a gente faz, né? Mas só pagar uma casa nova, o empenho com certeza é bem maior. Com certeza a gente se motiva e busca com mais força, porque o prêmio é maior. Por isso Jesus nos deixou hoje esse evangelho da transfiguração, para dizer para nós, olha, o prêmio para aquele que vive a quaresma de verdade é isso: transfigurar-se, mudar, ser feliz, ser alegre, tirar da sua vida aquilo que é ruim e que te impede de ser boa pessoa ou de fazer o que é certo e ser uma pessoa diferente. O prêmio é o céu. O prêmio é uma vida melhor do que essa que você já tem. O prêmio é não cair mais nesse pecado que você cai todo dia, toda hora. O prêmio é não atrair mais. O prêmio não é roubar, não é ofender. O prêmio é isso, é superar isso na tua vida, transfigurar, mudar. Por isso Jesus hoje sobe o Monte Tabor, até porque na nossa vida nós passaremos por muitas coisas que, em vez de nos tentar fazer pessoas melhores, vão tentar nos fazer pessoas piores, que em vez de nos transfigurar, vão nos desfigurar. Não tem jeito. Na vida que passamos haverá sofrimentos, haverá luta, haverá guerra, haverá dificuldades. Agora a pergunta é: o que a gente faz com tudo isso? Naturalmente o sofrimento causa tristeza, decepção, desejo de morte, desejo de chutar o balde, o pau da barraca, tudo isso vocês falam aí. Dá desejo disso tudo. O sofrimento causa isso: perder alguém, ser traído, ser ofendido, caluniado, perder o emprego, ter um problema
casa, ou com o filho, ou com a mãe, ou com o pai, isso causa naturalmente sofrimento, é natural, usar algo ruim em você. E se você se deixa levar por esse algo ruim, você vai se desfigurando, se acabando aos poucos. E naturalmente era isso que ia acontecer com todo ser humano se Jesus não tivesse assumido o sofrimento. Se Jesus não tivesse dado um sentido novo, é graça. Hoje a gente poder sofrer com Cristo e por Cristo, dando um sentido e oferecendo a Deus, traz alegria. Não foi à toa que a gente escutou a primeira leitura de hoje. Vocês lembram qual é a primeira leitura de hoje? A história muito conhecida, mais contada quando a gente entra na igreja, de Abraão e de seu filho Isaac. Não é assim? Não foi essa história que a gente escutou hoje? Abraão, um homem que já estava muito velho, para lá dos seus 80, 90 anos, que não tinha tido um filho porque sua esposa era estéril e ela estava velha também. E para o judeu, não ter filho era sinal de maldição, era uma pessoa amaldiçoada, esquecida, rejeitada por Deus. Então Abraão era isso. O judeu era, o velhinho que não teve filho, Deus não gosta dele, Deus o rejeitou, Deus o amaldiçoou. Era isso, era dessa maneira que Abraão era olhado, por não ter filhos. Para o judeu, quanto mais filho, melhor. Quanto mais filho era sinal que Deus está abençoando, que Deus te ama, que Deus está do teu lado. Para o judeu é assim, para nós também, né? Tem que ser. Por isso, mas Abraão não perdeu a fé em nenhum momento. Ele continuou a orar, a rezar, a pedir um filho, uma descendência. Porque para o judeu não deixar descendência era desgraça. O fim da família era a maior desgraça para o judeu. Não ter um filho, que vai ter um neto, era a maior desgraça. E Abraão não tinha. E de repente Deus escuta a oração de anos de Abraão e dá o milagre da sua esposa ficar grávida na velhice. Pela fé que Abraão teve, em vez de como fazer como nós, que em momentos difíceis, sofridos, o que a gente faz? Deus me largou, Deus me abandonou, Deus não presta, Deus não quer mais comigo. Abraão não falou isso em nenhum momento, continuou acreditando. Os outros gritando no ouvido, Deus te amaldiçoa. Ele acredita, não, Deus me abençoa. Deus te amaldiçoa, Deus me abençoa. Não perdeu a fé. Deus não perdeu a fé. Abraão não perdeu a fé. Por isso teve a graça do filho, mesmo parecendo que tardou, mas Deus deu a sua descendência. Agora é o mais absurdo. Deus deu o filho a Isaac, dizendo, desse filho você vai ter uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu. Dá para contar as estrelas do céu? Quantas estrelas no céu? Não sabe, nem eu. Tão numeroso como os grãos de areia da praia. Dá para contar também os grãos de areia da praia? É muita coisa, né? Ou seja, Abraão passou de um amaldiçoado para o mais abençoado de todos os homens, porque a descendência dele era a maior de todas, porque teve fé. Não só de não perder a fé em Deus por causa da sua situação, mas porque no momento mais difícil, mais dolorido da vida, ele continuou com fé. Porque o que Deus pediu hoje no Evangelho, na primeira leitura, vocês entenderam? Quando o filho de Abraão, Isaac, tinha lá os seus 10, 12 anos, o que Deus pede para Abraão? Abraão, pega o teu filho e oferece em holocausto para mim. Sabe o que é holocausto? Sabe o que é holocausto? O judeu que fazia um holocausto subia no morro, armava um altar de pedra, colocava a lenha em cima e fazia um fogo, amarrava um cordeirinho, um cabritinho, colocava sobre o fogo e com um punhal matava o cordeiro e oferecia para Deus. Era isso que Abraão tinha que fazer com Isaac. Deus pediu. Que absurdo, Deus tinha que pedir isso. Teodoro está tirando? O que é isso? Abraão questionou, mas era um coração de pai. Ter fé não quer dizer que ele podia ter um coração dolorido. Tinha um coração, imagina quando Abraão colocou a linha nas costas de Isaac lá com 10 anos de idade e começou a subir o morro com ele. E pior, quando Isaac ele pediu, cadê o cordeirinho para te oferecer, pai? Ele deve ter engolido seco. Quer dizer, é você que eu vou matar, filho. Ele não podia falar isso. Aí subiu, chegando lá, amarrou o filho, colocou sobre o altar e com a mão estendida com o punhal, o que Deus falou? Para, Abraão, já vi que você tem fé, já vi que você acredita em mim, e Adão, teu filho, o único que eu tinha te dado. Mesmo que você não entendesse, não estava entendendo o que eu te pedi, você foi até o fim. Você merece mesmo uma descendência como as estrelas do céu, como as areias da terra, como os grãos de areia da terra. Merece. Porque no seu sofrimento de ter carregado a dor, de sacrificar um filho, subindo lá silencioso, você alcançou graça.
É isso que Jesus quer dizer para nós também, meus amados. É que a gente diga como salmista, que com certeza Abraão deve ter dito também, que a gente rezou. Qual é a primeira frase aqui do salmo, filho? Você lembra? Tem seu refrão? Você não vai lembrar, né? Mas eu vou lembrar para você. Diz assim: guardei a minha fé, mesmo dizendo, é demais o sofrimento em minha vida. Quem já não disse isso? Padre, é demais o sofrimento em minha vida, não aguento. Padre, é demais aquela pessoa, aquela situação, é demais o sofrimento em minha vida. Mas guarde a fé. Guarde a fé. Abraão dizia, é muito sofrido fazer isso, Deus, mas eu vou guardar a minha fé e vou até o fim com Deus. E por isso ele foi abençoado, e o mais abençoado de todos os homens, que hoje é chamado e intitulado como pai da fé. Isaac guardou a fé mesmo no maior sofrimento que uma pessoa pode ter, que talvez seja esse. Agora, o que nós temos feito, meus amados, com os problemas que nós temos? Transformado em reclamação para Deus? Transformado em motivo de você perder a fé em vez de guardar a fé? Transformado-se em um momento de você se afastar mais de Deus em vez de se aproximar mais? Porque se assim for, não há a glória da ressurreição, da transfiguração. Meus amados, quem subiu o monte do Tabor aqui hoje? Quais são os discípulos? Vocês lembram? Eu nunca lembro nada, né? Pedro, Tiago e João. Quem subiu o monte das oliveiras com Jesus? Lá quando foi agonizado, os 12, mas quando Jesus passou mais para frente, quem ele chamou? Pedro, Tiago e João. Por quê? Porque eles seriam os únicos capazes de enxergar Jesus desfigurado. Não sei se você lembra a passagem das oliveiras, mas quando Pedro e Tiago veem Jesus agonizando, eles se assustam e até perguntam: Jesus, quem é que a gente chama os outros? Jesus fala: não, eles não podem me ver assim, eles não vão aguentar me ver assim. E por que Pedro, Tiago e João aguentavam ver Jesus desfigurado? Está na ponta da língua. Porque antes eles viram Jesus transfigurado. Porque antes eles tiveram a experiência do Tabor. Porque antes, como diz o Evangelho de hoje, eles subiram com Jesus ao Tabor e as suas... Hoje disse, só Marcos fala isso, que Jesus transfigurou-se, mas a roupa de quem ficou branca que nenhuma mulher podia lavar? De quem? De Jesus? De Jesus e dos discípulos. Suas roupas ficaram brilhantes. Eles também tiveram uma experiência profunda com Jesus, que os fazia ser capazes de passar momentos de agonia na vida, de ver Jesus agonizando, que talvez os outros não aguentariam. É assim, experimentando Jesus na missa. Hoje o nosso Tabor é aqui. O nosso Tabor tem que ser essa capela, que ainda é um morro, tem que subir como o Tabor mesmo. É aqui que a gente tem que oferecer a Deus a nossa fé, o nosso sacrifício. É aqui que a gente tem que encontrar Jesus numa adoração, numa missa, numa palavra, para a gente ser transformados. É aqui que Jesus vai te dar força, alegria para enfrentar os sofrimentos lá fora. E quando você tiver o sofrimento lá fora, é aqui que você vai vir para que o sofrimento se transforme em alegria e em bênção. Foi assim também porque Jesus subiu o Tabor. Subiu para que eles na frente pudessem ter força e para animá-los do que tinha acabado de passar. Porque antes, Jesus tinha falado para eles: olha, vou morrer, vão me maltratar, me crucificar, vão cuspir na minha cara, vão fazer tudo comigo, vão me judiar, como fala aí. Imagina o coração de discípulo. Se alguém que você ama muito, o seu filho, o seu amigo do peito, falar para você: olha, eu vou morrer, mas não vou morrer assim, não. Vou morrer porque vão me bater, vão me espancar, vão me crucificar, vão cuspir na minha cara. Vai acontecer isso. Imagina a dor da pessoa, de uma mãe que um filho fala isso, por exemplo, ou de um amigo. Fica dor, não fica triste? Claro, com certeza vai ficar triste, porque meu filho vai morrer, meu amigo vai morrer, que maneira trágica. É assim que os discípulos estavam, desanimados. Então Jesus, o que Jesus fez para animá-los? Olha, sobe o monte Tabor comigo, porque eu vou te dar força, eu vou te mostrar que vai valer a pena o meu sofrimento, porque no final dele é isso que vocês estão vendo agora, a glória, a alegria, isso que vocês estão sentindo agora que vai valer. Porque na nossa vida, felizmente, meus irmãos, vai ter dia que a gente vai estar triste demais, e vai ter dia que a gente vai estar alegre e alegre demais. Tem dia que a gente dá um sorriso e um bom dia para todo mundo. Tem um dia que se a gente tivesse ferradura, ele dava um oi sem todo mundo, e bom dia muito menos.
Tem dia que a gente já está desanimado e ir para a igreja nunca. A gente tem que vir para a igreja pulando e voando. É normal, a vida é assim. Mas o que Jesus está dizendo com a transfiguração? Olha, no final só vai ser assim. Só vai ser ânimo, só vai ser alegria, só vai ser bom dia, boa tarde, e só vai ser isso. Não vai ter o ruim da vida. O ruim da vida vai acabar. A desânimo, a tristeza, a dor que você sente hoje, é isso. O que vai permanecer é o que você sente de bom quando você vem na igreja e sente o sentimento, alegria, de amor. É isso que vai permanecer. Imagina ter isso toda hora, todo momento, todo instante, sem parar. É bom, não é? A gente queria. Quem não quer ser feliz toda hora, todo instante, sem parar? Todo mundo. Mas infelizmente, quando vivemos, há Isaques a ser sacrificados. Enquanto vivemos, há vidas a serem lutadas, há problemas a ser superados. Então ainda vai vir um alto debate. Mas se você não vir para Jesus, você não vai entender nada do que você está sofrendo. Abraão só entendeu o sacrifício porque ele estava com Deus. Você só vai entender o que você passa na tua casa se você estiver com Deus. Transfigura o modo de ver. É para isso que a gente vem para a igreja, para transfigurar o mundo lá fora. O mundo já está desfigurado, meu amado. Meu irmão, se você está em casa, o teu esposo te xinga, te bate, te manda, e você faz a mesma coisa, ele já está desfigurado. E você faz a mesma coisa, você se desfigura também. Você tem que ser diferente. Se ele te xinga de um lado, você fica quieto e ama do outro. O mundo só vai mudar se a gente transfigurar o mundo e não se desfigurar igual o mundo. É que eu falo para os jovens: jovem, se você não consegue ficar com o fulano de tal sem pecar, então não fica com ele. Se aquela pessoa já está desfigurada, já bebe até o cair, e se você for junto com ele, você vai beber e vai cair também. Se for para iluminá-lo, se for para transfigurá-lo, vai e ajuda. Mas se você não aguenta, então não vai. Melhor ter um desfigurado do que dois. Ah, meu irmão, se você não consegue sentar do lado de alguém e conversar com alguém, quando ele está falando mal de alguém, você não consegue falar mal também? Às vezes você junta a pessoa, você está falando mal, você fala mal junto, né? Se você não consegue dizer: olha, irmãozinho, não fala mal, porque o irmão não precisa da tua palavra maldosa. Vamos ter caridade, vamos amar. Se você não transfigura, não se desfigura igual a ele. Se você não consegue salvar, então não se perca junto. Se afaste daquilo que te desfigura e se aproxima daquilo que te transfigura. É isso que Jesus quer que nós percebamos hoje. Você precisa perceber dentro de você aquilo que ainda te desfigura, que te leva ao pecado, e oferecer e viver os sacrifícios, a oração, a penitência, a caridade nesse tempo, que isso vai mudar, vai transfigurar. É isso que Jesus quer ver aqui na igreja. Porque não é na boca de fumo, nem no barzinho ali fora, nem no baile funk, que a gente vai ver gente com o rosto transfigurado, não, é desfigurado. O sorriso daquele lá é falso e passageiro. Quantos motivos eu tenho para chorar por ver os jovens, crianças, adultos desfigurados por coisas que eles passam? Mas eu peço tudo para Jesus. Quando eu vim para a minha igreja, para a minha missa, eu posso olhar para pessoas saindo da missa transfiguradas, alegres, felizes, dispostos a voltar, a escutar a palavra de Deus, com um sorriso que às vezes custou de sair, mas saiu. Com um choro que foi consolado por Deus. É assim que a gente tem que sair da presença de Deus. Pedro, que nem queria sair, né? Vamos amar 3 tendas aqui, vamos descer não, porque lá embaixo é só problema. Lá embaixo do Senhor é muito sofrimento, minha sogra me enchendo o saco, a minha esposa assim, eu tinha sorte de tudo, né? Tiago dizendo: não, os outros 9 lá, o pé no saco, eles são muito, não dá para conviver, melhor ficar só nós 3 aqui com Moisés e com Elias, com o Senhor. É claro, mas isso é no céu. Mas só vai chegar lá quem já vive essa experiência do céu aqui. Pedacinhos do céu já se vivem aqui, para a gente continuar a viver aqui sem morrer, sem ir para o inferno. É isso que Jesus quer que a gente perceba e entenda isso hoje. Mas para que você entenda e perceba isso hoje, você tem que colocar na cabecinha, ou refletir e se questionar: qual é a tua meta, meu irmão, para a tua vida? A meta final da tua vida. Pai, é casar, ter filhos e ter uma casa. É ter um carro. É morar não sei onde. Se a sua meta está aqui na terra, meu irmão, não está entendendo nada. A sua meta tem que ser o céu. Tem que ser a transfiguração. Que pode acontecer uma vez ou outra numa adoração, numa missa, mas que vai passar, porque lá fora o mundo não é transfigurado, é desfigurado.
Só vai haver transfiguração plena onde só há transfigurados plenamente, que é no céu. Então, se sua meta não for o céu, tem alguma coisa errada. Se sua meta não for a santidade para estar junto de Jesus para sempre, tem alguma coisa errada. Realmente você vai pegar sobre a vida, na vida não vai entender o que você passa ou deixou de passar. Meus irmãos, entendamos isso, porque quem está conosco é fiel. Porque nós podemos bater no peito e dizer, como São Paulo disse hoje, nessa caminhada não estou só, porque se Deus é por mim, diz São Paulo hoje, quem será contra mim? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por mim, que sofrimento Ele irá abalar, me derrotar, me fazer morrer? Deus é por mim, e Ele que me deu o seu filho, o que Ele não daria para mim? Se uma mãe dá um filho para alguém, já deu tudo o que tinha. Se uma mãe é capaz de dar um filho, pode dar qualquer coisa. Se Jesus nos deu filho, não vai nos dar tudo? E São Paulo pergunta, se Ele nos salvou, quem pode nos condenar? Ninguém. Se Deus, que era o único que podia nos condenar, nos salvou, se Ele nos amou, quem poderá não nos amar e nos derrotar? Ninguém, porque o amor dele era o maior, Ele é o maior. É isso que a gente tem que entender. É dessa maneira que a gente tem que caminhar, para passar na vida, caminhar como Abraão caminhou, às vezes com o coração dolorido, triste, abatido, provado como naquele momento do sacrifício de Isaac, mas fiel a Deus até encontrar realmente a glória da transfiguração e da mudança da nossa vida. Se a gente vive isso essa semana, a gente vai viver as próximas semanas da quaresma muito bem, porque já vencemos as duas coisas que nos atrapalham: demônios e suas tentações, os meus misérias interiores, os meus pecados que gritam dentro de mim, mas que eu venci porque eu estive mais próximo de Jesus e transfigurei isso em mim. Eu não deixei isso me desfigurar. É o que Jesus quer que nós entendamos hoje, meus amados. Espero que nosso coração realmente se volte mais para Deus, para o tabu que é a nossa igreja hoje, apesar de tudo que nós passamos e sofremos. Que Deus nos faça realmente guardar isso no coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então, de